Agradeço pela oportunidade de contribuir com este tão importante debate. A Data Privacy Brasil é uma organização da sociedade civil dedicada à defesa da proteção de dados pessoais e outros direitos fundamentais no ambiente digital. E nós atuamos por meio de pesquisa, por meio de incidência e principalmente pelo meio da educação, tendo a essa altura capacitado mais de 5.000 profissionais ao longo de todos os anos de atuação sobre proteção de dados pessoais e temáticas correlatas. E nós temos trabalhado nos últimos 5 anos sobre a proteção das crianças e adolescentes no ambiente digital, justamente a partir da proteção dos seus dados pessoais, que é basicamente, como muito bem disse o Lucas, o objeto principal, o vetor principal desse projeto de lei em discussão. Por exemplo, tendo contribuído tecnicamente, dialogado sobre todos os processos em curso ou finalizados na NPD, mas também alguns outros pontos que eu mencionarei mais especificamente, sempre orientados pelo compromisso constitucional com a proteção integral e a prioridade absoluta de direitos de crianças e adolescentes. Eu gostaria de dividir a minha fala, então, em 2 momentos, e o primeiro é uma breve retomada dessa atuação da Data Privacy Brasil na temática, mas com o objetivo de ajudar a desenhar o quadro atual de medidas regulatórias, de políticas públicas relevantes, vigentes, mas também em discussão atualmente, e, em seguida, algumas considerações gerais sobre o projeto de lei em discussão, especialmente quanto ao perfilamento a partir de tratamento de dados pessoais e a temática da publicidade. Então, desde 2020, nós temos conduzido pesquisas sobre a exploração comercial de dados de crianças e adolescentes, trabalhado no movimento de interpretação do artigo 14 da Lei Geral de Proteção de Dados, que trata das possibilidades de tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes de forma condicionada à garantia do seu melhor interesse. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, inclusive, a quem cumprimento aqui na pessoa do Lucas, está em processo de produção de um projeto regulatório para a proteção de dados de crianças e adolescentes e em diálogo aberto e franco com a sociedade, inclusive dialogando sobre quais seriam as balizas interpretativas para o conceito do melhor interesse quando se diz respeito à proteção de dados pessoais. E as balizas, para responder a essa pergunta, qual é o melhor interesse em situações específicas, é claro que elas seguem em construção, mas não uma construção que parte do zero, já que já existem critérios normativos para compreensão, para mobilização da prática desse conceito. Como foi mencionado pela colega que nos deixou, a Daniele da Alandar, o melhor interesse é a um só tempo, um direito de toda criança de que o seu interesse será uma consideração primária em toda e qualquer situação. Ele é uma regra procedimental, então exige que haja procedimentos e documentação para demonstrar os melhores esforços para garantir esse melhor interesse, para garantir a prestação de contas, a responsabilização. E ele é um princípio interpretativo, ou seja, quando houver mais de um entendimento possível a respeito de uma norma, a mais benéfica à criança e ao adolescente deverá ser escolhida. Também não partimos do zero em relação a como regular especificamente determinadas práticas de tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes no contexto de plataformas e serviços digitais. Então, me encaminhando agora para os temas de perfilamento e publicidade especificamente, eu cito, por exemplo, a Resolução número 245, de 2014, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que reforça a regra de que dados pessoais de crianças e adolescentes não devem ser utilizados para fins comerciais, como criação de perfis, segmentação de consumo, publicidade direcionada. Uma disposição alinhada com outras resoluções do mesmo órgão, como a número 163 de 2014, sobre a temática da publicidade, mas também com o Código de Defesa do Consumidor, com o Estatuto da Criança e do Adolescente e com os próprios mandamentos constitucionais. E a razão para essa regra, que, na nossa opinião, já materializa a ideia do melhor interesse, ela é simples. Nós falamos aqui de um risco composto. O perfilamento em si já representa um risco ao que nós chamamos aqui de autodeterminação informativa, entendida como a faculdade de todos nós, aqui, de exercer algum nível de controle sobre como as nossas informações pessoais são utilizadas pelos agentes públicos e privados, e utilizadas, inclusive, para influenciar na formação da nossa identidade, interferir na autonomia individual.
Mas, no geral, esse risco ele é balanceado, negociado, mitigado, né, por meio das regras de transparência, de prestação de contas, as possibilidades específicas de contestação e, em suma, por toda a disciplina jurídica da proteção de dados pessoais, que tem como objetivo garantir essa autodeterminação informativa. Mas, para crianças e adolescentes, nós entendemos que esse risco ele é potencializado pelo estágio peculiar de desenvolvimento físico, cognitivo, psíquico e social, e, inclusive, para que esse desenvolvimento possa ser garantido de forma livre. Além disso, a já estabelecida hipervulnerabilidade das crianças e adolescentes à lógica da publicidade, ou seja, a lógica da persuasão, seja ela direcionada ou não, torna o perfilamento com essa finalidade frontalmente incompatível com a sistemática protetiva já existente. Essa foi a conclusão, por exemplo, do comentário geral número 25 do Comitê das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, que afirma que os Estados devem proibir por lei o perfilamento de crianças e adolescentes com base nos seus registros digitais de características reais ou inferidas para a finalidade comercial. E nós entendemos que esse é o direcionamento, né, que hoje consta no PL 2628 e que deve ser mantido a fim de justamente garantir que não haja uma desidratação, uma desnaturação, como foi mencionado anteriormente. E que compreender o melhor interesse da criança como esse conceito normativo muito robusto, que é um direito, mas também um princípio de interpretação e uma regra procedimental, significa que, sim, ele deve ser observado desde a concepção dos produtos, dos serviços que aqui discutimos, mas que ele também deve ser observado desde a concepção das próprias normas legais. E aqui aproveito a oportunidade para me contrapor à posição apresentada pela colega Daniele Dalandar, né, de que não haveria necessariamente uma contraposição entre eventuais novos institutos jurídicos, como o dever de cuidado, e um princípio basilar, uma norma basilar, uma regra procedimental basilar, que é o melhor interesse da criança e do adolescente. Esse, sim, deve ser observado independente da constituição eventual de novos institutos jurídicos diante dos desafios contemporâneos que se apresentam. Mas, basicamente, o que se entende aqui é que, em certos casos, o acúmulo de riscos, de evidências, mas também um apelo à coerência normativa de todos esses dispositivos que eu já mencionei, justifica restrições mais categóricas. E esse é o caso de um dos maiores trunfos, na nossa opinião, do PL, que é a vedação ao perfilamento com fins comerciais e publicitários. E vale destacar, então, para que fique muito claro, que buscar condicionar essa vedação a determinadas análises casuísticas inevitavelmente vai criar brechas incompatíveis com o próprio objetivo que se busca perseguir. Então, condicionar a análise dessa vedação a, por exemplo, se existe um fim explícito de apelo de consumo ou ideias como essa, vai ser contrário a toda essa sistemática jurídica que eu acabei de mencionar, que já está estabelecida no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Para esclarecer, para que fique bastante claro, técnicas de perfilamento sem finalidade publicitária, como, por exemplo, para viabilizar medidas de proteção e de segurança, não são afetadas por essa vedação, pela redação atual. E, da mesma forma, conteúdos que são, de fato, educativos, informativos ou de conscientização sobre programas, políticas públicas e iniciativas benéficas para crianças e adolescentes não se confundem com publicidade comercial persuasiva. Portanto, também não são abrangidos pela restrição. Então, nós sabemos que, como foi apresentado já anteriormente, no ambiente digital, as fronteiras entre publicidade, entretenimento e até sobre o que se define como um conteúdo educativo são cada vez mais borradas, mas justamente por isso é fundamental que a regulação seja clara, coerente e que não enfraqueça proteções já consolidadas no Brasil, como aquelas referentes à publicidade infantil. Então, por fim, para finalizar, eu gostaria de enfatizar que a criação, a atualização de deveres, obrigações, mecanismos de governança e de diálogo para proteger crianças e adolescentes no ambiente digital é salutar e é nada mais do que uma expressão da responsabilidade compartilhada entre família, sociedade e Estado na proteção com prioridade absoluta das nossas crianças e adolescentes. E que cada nova medida, inclusive eventuais mudanças de texto, devem sempre ser avaliadas a partir dessa pergunta essencial, que é se ela assegura ou não o melhor interesse de quem nós estamos buscando proteger. Muito obrigada.